Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou sócio aqui nas Soluções Investimentos e assessor. E esse é o podcast onde a gente traz amigos, clientes, parceiros de negócio que têm uma ótima trajetória, construíram negócios sólidos, histórias inspiradoras, e através dos insights, do bate-papo que a gente vai ter aqui, a nossa ideia é levar isso para você, para que você leve dentro do teu negócio, leve dentro da tua rotina, e isso acaba agregando também positivamente na vida das pessoas que estão ao teu redor. E hoje eu estou aqui com um convidado que há 3 anos atrás, praticamente foi 2021, 2022, não me lembro agora, mas eu acho que foi 2022 na nossa convenção no começo do ano, tive um impacto muito grande, cara. Eu vi que realmente se a gente tiver determinação, se a gente focar no cliente, focar na jornada, se conectar com as pessoas certas, a gente pode construir algo grande. Então, tive um belíssimo insight naquele primeiro contato com o Ortiz, e de lá para cá vem acompanhando a trajetória dele, o movimento dele. Então, estou aqui com o Fernando Ortiz, que é fundador da F Ortiz, empresa com mais de 50 anos. É esse mesmo? 25 anos. 25 anos. 25 anos de... Calma, Guilherme, que eu ainda não estou tão velho assim. Então, é CEO e fundador, né, da F Ortiz. Atuação de gestão de estratégicas de vendas para IPIs e produtos de higienização com escritórios em Londrina e Curitiba? Isso, é. Tem mais algum local? Não, Londrina e Curitiba. Legal. Atua no estado do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Né? E onde a gente tem contrato corporativo, daí a gente atende o Brasil todo. Pô, que legal. E o que me destacou aqui também, cara, é o estilo de gestão, que é via performance comercial, cultura de alto nível, resultando em equipes orientadas em entregas e resultados, foco no cliente e fortalecimento de marca. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. O cara veio de Londrina, andou 100 km só para estar aqui no SoloCast hoje. Então, cara, muito legal ter a presença dele. Obrigadão, Fernando, eu que agradeço aí o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Onde eu já pude estar, né? Que nem você falou, já conheci a equipe, né? Tenho um prazer enorme de ter vocês aí como amigos, né? E é legal, para mim é bacana poder estar aqui tentando ajudar as pessoas, né? A dividir um pouquinho daquilo que a gente acha que a gente fez por aí e que pode trazer de contribuição para as pessoas, né? Pô, legal. Cara, eu tô acompanhando o seu movimento para fazer 3 anos. E eu vejo que de lá para cá você não para. Gasta sola de sapato, né? Acho que o vendedor tem que gastar muita sola de sapato. Tem que estar em movimento mesmo. Só, cara, 25 anos aí, né, de atuação e, pô, tá na pegada ainda. E a pergunta que eu sempre faço para meus convidados é: qual que é o seu porquê hoje? Mesmo, tipo, a empresa rodando legal, você tá aí na frente, óbvio que às vezes hoje com o time ajudando muito mais, né, você tá na posição mais estratégica também, mas nunca vai sair do operacional, né? Não. Esse daí é um papo de guru. Mas o que te motiva hoje? O Guilherme, para mim é a paixão, né, pelo que eu faço, né? Na verdade, eu me divirto, né, com o que eu faço. Sempre foi assim. Nunca foi por causa do dinheiro, né? Lógico que a grana é importante, né, mas sempre foi mais por uma questão pessoal, né, de poder provar para mim mesmo que um dia eu poderia fazer aquilo que eu imaginava que eu pudesse ser capaz de fazer, né? Então, continua sendo assim. Eu tenho o mesmo entusiasmo do day one. Não mudou nada. Pelo contrário, até... Parece que com o passar do tempo, né, a gente vai se entusiasmando ainda mais porque você vê que você consegue realizar aquilo que você quer, né? Isso vai te dando mais estímulo para continuar, né? E eu tenho minha equipe que hoje, na verdade, como você mesmo disse, eles é que realizam a coisa, né, que fazem as coisas acontecerem, mas eu estou sempre junto ali, né? Eu adoro estar no campo, eu adoro estar no cliente, ouvir o que o cliente tem para te dizer, porque é ali que você aprende, né? Na verdade, a gente tem que ouvir mais do que falar, né? Por isso, você estando cara a cara com o cliente, você aprende muita coisa, né? E é isso aí, é a grana, né? Eu acho que no dia que eu não tiver realmente mais esse, vamos dizer aqui, esse tesão pela coisa, aí sim é hora de parar, né? Mas eu ainda continuo muito ligado, muito entusiasmado. Eu adoro fazer o que eu faço, né? É muito legal poder estar em contato com as pessoas, né? E isso para mim é o meu combustível. E eu acho que é aquilo, né? Se apaixonar pelo processo. Isso que eu vejo, galera, que cara, a gente for ver nossa rotina, para algumas pessoas seria tedioso, né? Fazer exatamente a mesma coisa por vários anos. Só que você se encantou pelo processo, isso deixa o negócio mais leve, né? E óbvio que tem, por exemplo, cara, tem as viagens que você faz ali, que eu vejo, viagem para se conectar com muita gente bacana, legal. Mas você se torna algo
prazeroso, né? Você não consegue ficar sem. Não é um sacrifício pra você, é algo que, cara, não, é leve, é gostoso. Eu gosto dessa pressão, né? Tipo, é bacana. E você imagina, ô Guilherme, que assim, muita gente acha que a gente que trabalha com vendas, a gente viaja a passeio, né? Muita gente, a tua profissão é muito legal, você viaja toda semana, né? Não é assim, né? Você vai a trabalho, né? Às vezes você está num lugar bacana, você nem consegue ver aquele lugar direito, porque você está lá com um monte de compromisso. Mas é bacana, porque o que eu mais gosto, na verdade, é poder conhecer gente. Eu brinco, né? Até nas palestras que eu tenho dado, né? Eu falo muito para as pessoas, olha, tem um compromisso de conhecer uma pessoa diferente, na pior das hipóteses, toda semana, né? Porque você nunca sabe que essa pessoa pode te trazer de benefício ou até você poder ajudar também, né? A gente não adianta só você querer tirar, né? Você também tem que ser aquele cara que vai dar também, que vai ajudar, né? E é isso que eu faço. Agora, você imagina as dificuldades que a gente tinha quando eu comecei, na verdade. A F Ortiz começou em 1999. Mas antes disso, eu já trabalhava na área comercial. Eu trabalhava para uma grande empresa de alimentos aqui do Paraná, né? E eu era vendedor CLT. Então, você imagina, naquela época não tinha GPS, não tinha um monte de coisa. Você tinha que descobrir um cliente no mapa. Então, eu acho que foi isso também que me ajudou a ser resiliente, sabia? Porque quando você chegava lá em Marília, por exemplo, que eu atendia, tinha um cliente que estava te esperando na rua tal, número tal. Como é que você ia descobrir aquilo lá? Você tinha que chegar, abrir um mapinha, ou se não parar no posto Ipiranga para perguntar onde é que fica tal lugar, tem uma referência perto, né? Então isso são coisas, imagina, hoje é tudo automatizado, nós temos computador, notebook, eu tinha que passar pedido em talões de pedido. Você preenchia um talão desse tamanho, você ia para aquelas agências telefônicas, né, que tinham na época. Hoje vocês nem sabem mais o que é isso, é telefone de discar. Você discava a cobrar na empresa para passar o pedido, você ficava 1 hora em pé numa cabine telefônica, sem ar-condicionado, transmitindo pedido. Hoje você joga tudo no computador ali, vai tudo numa hora. A gente tinha que ficar em pé, fazendo isso mais de 1 hora, transmitindo pedido. Muitos pedidos era tudo verbal, né? Chegava no final, quanto que deu o pedido aí? Deu 3 mil, o meu deu 2. Começava tudo de novo, né? Então, você vê, são coisas que a gente foi aprendendo. Eu acho que isso foi me ajudando a saber que nada é fácil. Isso que eu falo muito, né, para todo mundo, principalmente para os meus filhos. Nada vem fácil na vida. Tudo é sofrido, é suado, mas se você tiver paciência para esperar, vai valer a pena. Top. E você falou assim, cara, a meta de conhecer uma pessoa por semana, isso é muito legal. E acho que uma coisa que a galera erra muito é não ver a importância, cara, de você fazer relacionamento de maneira genuína, né? De você tratar as pessoas bem. Porque acho que a maior coisa que a gente carrega, a maior bagagem é o nosso nome. Então, tipo, você tá na área comercial, você veio de uma outra área, depois foi empreender, e se você for hoje, cara, fechar meu negócio, você virar corretor de imóveis, você consegue vender imóveis para toda a sua carteira. Se você for vender, abrir uma companhia de outro, ou virar sócio de uma outra empresa, cara, toda a sua base de cliente, de relacionamento, você consegue levar para essa. Então, tipo, o nosso relacionamento, cara, é uma coisa assim que a gente tem que ser muito intencional e ver que, cara, a gente tem que ser uma pessoa do bem. Exatamente. Porque senão, cara, tipo, a galera assim, cara, eu vou tratar a pessoa mal, ou vou vender a qualquer custo. E ela não vê a importância que o quão ruim isso vai ser no longo prazo para ela, né? Para o nome. Porque, cara, a reputação e o nome nosso, cara, abre muitas portas para a gente futuramente. Para a gente se tornar sócio de uma outra pessoa, para a gente empreender, para a gente abrir um leque de possibilidades, para a gente trazer esses clientes. Então, tipo, eu acho que a galera erra muito nisso daí e até se priva, né, de conhecer novas pessoas. Não, tá bom do jeito que tá. Não, tá bom aqui na minha cidade, tá bom em Londrina, tá bom em Maringá. E, tipo, assim, não vou para São Paulo, não vou para Caxias, não vou conhecer uma pessoa diferente. E cansa, cara. Cansa você viajar, cansa. É o ônus e o bônus, né? Igual eu tava em Caxias semana passada, assim, cara. Meu objetivo quando eu viajo é o quê? Ficar o máximo possível na rua. Então eu acordei, treinei. Das 8 até a meia-noite, se eu puder ficar na rua, eu fico na rua. Me conectando com pessoas. Aí tem a galera vê só a parte boa. Às vezes a gente posta o story ali, tô numa vinícola, tô num restaurante legal, tô na empresa do cara, tô numa imersão.
Aí a pessoa acha que isso, pô, é legal, pô, é privilégio, tá ali. Muitas pessoas não têm esse privilégio. Só que cansa, irmão. A bateria social chega no final do dia assim que você tá exausto. O aeroporto mesmo suga energia também. Você vai pra aquele aeroporto de Guarulhos, que é uma cidade, vai pra você andar lá dentro, né? Passam horas esperando um voo, uma conexão, né? A gente tá falando com o sócio assim, cara, a gente vai ter que dar um jeito de pegar um teco-teco aqui pra empresa, porque... para ganhar tempo. Pra ganhar porque tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E isso que você falou, Guilherme, isso eu ouvi do meu pai lá na década de 80, que meu pai era vendedor também, né? E ele falava que o maior patrimônio que um vendedor tem é realmente a sua reputação, né? A credibilidade que você vai criar durante o tempo, né? Porque se você não for um cara realmente que seja confiável, você pode estar trabalhando com o melhor produto do mundo, que você não vai conseguir ter sucesso. Então, realmente, a gente tem que olhar muito para isso, para quem trabalha com vendas, né? Não querer fazer uma venda a qualquer custo, ser realmente um consultor do teu cliente, né? Procurar ajudar. A gente, lá na F. Ortiz, a gente faz coisas, às vezes, que não estão bem dentro do nosso escopo. Já tivemos aí um cliente grande nosso, né? Que ele estava montando um supermercado em Londrina e ele estava com dificuldade de finalizar a obra, porque ele estava não era da direção de Santa Catarina, não tinha um conhecimento em Londrina, e a gente arrumou uma equipe de eletricistas para eles. Então você vê, o que eu fiz? Eu não era nada ligado à venda, mas a gente conseguiu ajudar o cara, né, numa outra área, e o que acontece com isso? Você acaba ganhando mais créditos ainda, né? Então a gente tem que ter essa visão, né, de poder ajudar realmente, né? Não ser só aquele cara que só quer tirar o pedido e acabou, né? Tem que ser realmente um parceiro, como a própria palavra diz, né? Com certeza. E como que surgiu esse espírito empreendedor? Foi uma necessidade? Foi uma oportunidade? Você falou que seu pai era vendedor também, então tipo, já veio de casa. Assim, cara, não, vou virar vendedor. Não, caí na área de vendas como opção. Não, na verdade, assim, eu me formei em Direito, né? Eu fiz faculdade em Londrina, na UEL, né? Me formei em Direito, mas eu nunca gostei disso. O meu forte sempre foi ter contato com pessoas, né? E eu era um cara sonhador e continuo sendo. Por isso que eu te falei que ainda eu continuo com muito prazer em fazer o que eu faço, porque eu sonho direto, né? Eu mentalizo aquilo ali, poxa, eu quero muito conquistar aquilo e vou atrás, né? Então, assim, quando eu fui trabalhar para uma empresa grande como o CLT, para mim foi muito legal, foi um puta de um aprendizado. Eu fiquei lá 10 anos, né? Foi muito bacana, tive muita coisa legal que me aconteceu lá dentro, né? Mas chegou uma hora que eu tinha um sonho de ter a minha própria empresa. E eu imaginava já na década de 90, você vê, em 99, eu queria ter um escritório de representação comercial. Eu não queria ser um vendedor, eu queria ter uma empresa. Já era uma visão realmente de empreendedor, né? Eu falei, poxa, eu sempre acreditei que ninguém faz nada sozinho. Então eu queria sair de onde eu estava, montar a minha empresa e montar um time, né? Foi assim que começou, né? Eu comecei sozinho, fiquei 6 meses de um jeito amador em casa, aquilo me incomodava um monte, porque não era aquilo que eu imaginava para mim, né? Até que daí a gente tem que ter coragem, né? Quem empreende tem que ter coragem. Fui lá, na época, aluguei um escritorinho de 20 metros quadrados, era um pouquinho maior que essa sala, R$80 de aluguel. Contratei uma vendedora que era a caixa do Carrefour, eu não sabia contratar funcionário, eu pedi ajuda para uma amiga que era diretora de RH de um cliente meu, que eu vendia alimentos, né? Então ela me ajudou e aí eu tive que ficar uns 2 meses ensinando essa pessoa que veio trabalhar comigo a vender por telefone, porque a primeira ligação que ela fez a gente perdeu o cliente, ela não tinha noção nenhuma, ela era caixa de um supermercado, né? Mas foi bacana que aí a gente conseguiu moldar essa pessoa, né? Aí eu fui para o campo e aí começou, né? Depois, quando as coisas começaram a dar certo, depois de 2 anos quase, eu fiquei 1 ano e meio batalhando para ter sucesso e não vinha. Nesse meio tempo a gente quebrou, literalmente, porque eu tinha recebido uma indenização da empresa onde eu trabalhava, né? E essa grana foi indo embora, porque eu consegui pegar uma nova representada, porque uma coisa que eu aprendi também nessa época que eu te falo, né, desse meu ex-diretor, que era um cara que tinha uma visão muito grande, ele, quando eu saí de lá, ele falou, posso te dar meu último conselho como teu diretor, né? Nunca coloque os teus ovos numa única cesta. E aquilo para mim foi marcante, né? Foi definitivo, porque eu sempre a gente sempre lidou na F. Ortiz assim, a gente nunca ter a dependência de um único segmento ou de uma única empresa, né?
Porque a gente sabe que, de repente, se você está num segmento só, esse segmento pode ir mal e você vai acabar indo mal junto. Então, a gente procura diversificar os segmentos onde a gente atua, diversificar as empresas que a gente representa, né? E foi assim, foi quebrando a cabeça, né? Legal. Que a gente foi chegando onde a gente chegou. Até pra galera entender, qual que é o tamanho da proporção da F-Ortiz hoje? Tipo, cara, o que vocês fazem de maneira geral, resumidamente aí, em tamanho e proporção Brasil, assim, hoje, qual que é o tamanho de vocês? Então, a gente começou, né, lá em 99, o meu primeiro faturamento, me lembro, foi R$72 mil, né? Imagina, era uma coisa, um desafio, né? Se você trazer para dinheiro de hoje, né, fazer as correções, deveria ser lá, sei lá, uns 300 mil, 350 mil reais, né? E a gente foi crescendo, né? Hoje o nosso faturamento realmente é bastante para um escritório de representação comercial, né? Eu acredito que no segmento onde a gente está inserido, a gente deva estar entre os maiores do país, né? Com poucas pessoas, nós somos em 16, né? Pessoas ali na F-Ortiz, né? Um pessoal que tem uma vontade enorme de continuar fazendo a coisa acontecer, né? Legal. Bater os recordes, a gente é muito legal que a gente é movido a recordes, né? Aquela moça está com você ainda? A que começou comigo? Isso. Não, já não está mais. Não está mais. Ela já não está mais, né? Pô, bacana. Até eu ia perguntar isso. Você falou que moldou ela e depois ela começou a se destacar na parte comercial, isso, correto? Até pontuando você mesmo, o que você acha que, cara, o vendedor tem que ter, ou até mesmo o empreendedor tem que desenvolver para que, cara, ele dê certo? Porque muita gente, a galera fala assim, não, cara, vendedor tem que ser uma pessoa comunicativa. E eu vejo hoje muitas pessoas que são introspectivas que vendem muito bem, até melhor do que o cara que fala muito, né? Porque antigamente o vendedor é aquele cara que sabia organizar churrasco, né? Hoje é o cara que aí sabe analisar dados, entende da rotina. Então, tipo, a gente vê que tem vendedores aqui no escritório que vendem muito, trabalhando muito menos, mas porque tem uma gestão de rotina muito boa, entendeu? Dentro do escritório. E acertaram o público, o nicho, algo do tipo. Mas qual que é? Tem alguma receita mágica aí? Não, receita mágica não tem, Guilherme, mas eu acho assim, a primeira coisa, a primeira característica importante para quem quiser empreender ou quiser vender, tem que ser resiliente, né? Esse cara não pode ser um cara que desiste fácil, porque você sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, essa é uma primeira característica. Hoje, o que eu acho muito importante também é justamente isso que você falou, né? O cara ser um bom gestor de dados, né? Que é muito importante hoje. Às vezes você não precisa se desgastar tanto se você souber analisar ali o que você tem em mãos, né? Você conseguir fazer as coisas acontecerem com mais facilidade do que daquele cara que sai sem saber o que está fazendo, né? Eu pego muito no pé da galera lá hoje no escritório, né? Porque a gente tem um volume de clientes muito grande, né? Então, a partir desse momento, então, fica mais importante ainda você saber o que você vai fazer, para onde você vai, né? E saber o que você vai oferecer para o cliente, né? Para estar sempre certo de que aquele trabalho que você está fazendo é um que vai te trazer um resultado num espaço curto de tempo, né? Porque depois que você chega num ponto, Guilherme, as coisas começam a ficar mais fáceis, vamos dizer, entre aspas, né? Uhum. Porque você acaba virando uma referência, né? As pessoas te recebem sabendo que, poxa, esse cara que está vindo aqui, ele não vai me enrolar, ele vai me trazer realmente uma solução, né? Então, por isso que eu acho importante, quando a gente sai para uma visita, hoje a gente tem que sair sabendo, ó, aquele cara compra X, Y, Z, eu vou oferecer o A, B e C para ele, né? A gente vai introduzir esse produto, vamos ouvir qual a necessidade dele. Isso que é importante também, né? Saber ouvir, né? A gente tem, como você falou antigamente, o vendedor bacana é aquele cara que falava um monte, né? Que era o legalzão, né? Lógico que você tem que ser simpático, né? Mas hoje o vendedor bom realmente é aquele que sabe ouvir. Esse sim é o cara que vai se destacar. Porque o cliente fala, Guilherme, na visita, principalmente na visita presencial, que é uma coisa que eu falo que a gente não pode deixar de fazer. Porque quando você está no cara a cara com a pessoa ali, com o cliente, ele abre a caixa de ferramenta. Ele te fala coisas que ele não vai falar numa ligação online ou numa ligação por telefone, né? O presencial ali faz a diferença, né? Legal. Quantas vezes a gente já chegou em clientes que o cara começa a te falar das dores dele ali, você consegue pegar e transformar aquilo num ponto positivo para você e conseguir aumentar ainda mais a parceria com o cara, né? Você falou que tem bastante cliente na carteira e acho que boa parte desses clientes estão com você há muito tempo. Como que você se relaciona com esse cliente hoje? Tipo, cara, como que você mantém contato? Como que você agrega valor para ele? Porque às vezes a sua cotação pode ser, não ser a melhor mais, entendeu? Em relação, sei lá, ao teu concorrente. E aí tem que ter algum diferencial, né? Então, como que você faz essa gestão de carteira hoje?
É bem complicado porque o volume é grande, né? Então a gente faz ali a divisão da curva A, B, C, né? E, infelizmente hoje a gente não consegue mais dar conta de visitar todos, né? Porque você sabe que infelizmente precisaria Todo mundo tem 24 horas. Tempo, exatamente, tempo, é grana, né? A gente tem que ser bem sincero, não dá para gastar hoje em viagens em lugares onde você não vai ter um retorno, você sabe que esse retorno não vai ser, né, satisfatório. Mas assim, a gente procura, na verdade, hoje eu procuro fazer esse meio de campo mesmo, né? Porque a gente tem clientes, Guilherme, que a gente está há mais de 20 anos. Você imagina você ter um cliente que compra com você 20 anos ininterruptamente. 1, 2, 3 vezes por mês, né? Então assim, e a gestão que a gente faz é muito bacana, porque a gente está sempre próximo, né? Aquilo que eu te falei, a gente está sempre... O meu time externo e o interno, principalmente nesses que fazem a diferença, na curva A e B, né? A gente tem um contato praticamente mensal, quinzenal, entendeu? Nem que seja por telefone, né? Para que esse cara saiba que você está ali pronto para o que vier, se ele precisar de alguma coisa, a gente está ali para ajudá-lo, né? É. Porque o que acontece e que a gente vê muito, né? E a gente também tem essa deficiência daqueles clientes que a gente acaba não cuidando direito, que é o tal do inativo, né? Aquele cara que entra na tua carteira, mas que por sua culpa, né? Por você não dar a atenção necessária, ele acaba inativando, ele para de comprar com você, né? Então esse é um problema perigoso, né? Exato. Que a gente acaba esquecendo disso, e é uma coisa que a gente tem tentado muito lá na F-Ortiz corrigir isso daí, sabe? E acho que é muito disso, cara, intencionalidade, porque sabe o quão difícil é você conquistar um cliente que está disposto a pagar caro pelo seu produto. Aí, pô, você conseguiu. Aí você não se relaciona com esse cliente, às vezes você vai ficar gastando dinheiro para conquistar cliente novo, aí você joga rio de dinheiro em marketing digital, Exatamente. joga rio de dinheiro para você estar tentando conquistar um lead novo, só que você não gasta, pô, R$200 para você almoçar com o seu cliente. Ou você não tem um CRM para controlar o dia que é o aniversário dele, para você mandar um presente no dia do aniversário dele ou no dia do aniversário do filho. Porque se o cara ele tem um produto, ele tem um ticket alto, ele é um bom cliente seu, esse mesmo cara tem um relacionamento de outras 20, 30, 50 pessoas que ele pode indicar. Te indicar, exatamente. E aí, a partir do momento que ele se torna seu amigo, fica muito mais fácil dele te indicar do que se você tiver que ficar gastando ali 10 mil, 5 mil reais em tráfego, em marketing. Então, tipo, cara, existem várias maneiras de a gente fazer marketing, né? Exatamente. E cuidar da base de cliente é uma delas, né? E isso é uma coisa que passa muito despercebida aí para... E principalmente desses que fazem a diferença, né? Que nem você falou, né? Esses caras que estão ali com você, que trazem um retorno grande, né? Esses caras você tem que estar em contato com eles direto, né? Eu faço muito isso, eu levo muita gente para almoçar, né? A gente tem contato direto, aniversário. Você falou um negócio bacana, né? Você quer agradar um cliente, você não liga no dia do aniversário dele, liga no dia do aniversário do filho dele e fala, tô te mandando um presentinho pro teu filho. Você quer agradar um ser humano, você agrade o filho dele, você vai ver que você vai fazer o cara ficar mais fã seu ainda, entendeu? Então tem uma série de coisas, né? E fazer espontaneamente mesmo, não só por fazer porque você gosta, né? Eu sou um cara que insiste muito, né? Eu tenho cada história. Um dia a gente podia marcar um podcast aqui só de causos, né? Porque tem tanta história, cara, que envolve a área comercial, né? Eu vou contar uma bem rapidinha aqui. Tinha um cliente que a gente não conseguia conquistar ele de jeito nenhum. Meu vendedor, não consigo entrar nesse cara, ele é um cara super importante dentro do local onde ele se situa, né? E assim, ele sempre com nossa concorrência, e eu tenho uma mania de muitos anos, de todo final de ano, do dia 20 ao dia 23, eu me sento na minha salinha, sozinho, peço até para ninguém entrar na minha sala, e eu fico ligando para os principais clientes e para alguns ali aleatoriamente, tá? Para desejar um Feliz Natal e Ano Novo. É uma coisa que eu tenho comigo de muitos anos. Ao invés de mandar um WhatsApp, eu ligo. E se o cara não atende, eu ligo de novo, eu ligo de novo, eu ligo de novo. E esse cara sempre esteve na minha listinha, mesmo não sendo um cliente. E foi muito interessante que acho que era dia 23, eu liguei para ele atendeu, ele estava na estrada, a ligação caiu. Eu liguei de novo, ele atendeu, a ligação caiu. Na terceira vez, ele falou assim, Fernando, pode falar agora que eu já estacionei o carro. Eu sei que você não vai desistir enquanto você não falar comigo, né? Porque ele sabia que eu sempre ligava para ele, né? E isso foi bacana porque depois disso ele falou, olha, eu tenho um monte de fornecedor
que eu compro há anos e que nem teve a paciência de me ligar para me desejar um Feliz Natal. Você não me vende nada, você me liga no mínimo uns 2 anos nessa data, né? Quando eu voltar das minhas férias, a gente vai conversar. E esse cara hoje é um baita de um parceiro nosso, você vê. Então é um caos, né? Uma história legal, né? De que com certeza. Fiquei ali ligando pro cara, genuinamente, não tava para fazer... Porque eu falei, porra, não me custa nada, tô ligando aqui, vou ligar para ele de novo, novamente, mais um ano, mesmo que ele não me compre nada. Você vê, hoje o cara tá na nossa carteira, é um dos principais clientes nossos. Ele já usou isso, inclusive, numa reunião que eu estava presente com a equipe dele. Falou, vocês estão vendo esse cara aqui? Esse cara não desiste nunca. Enquanto ele não... Isso é bacana, né? Você ouvir isso do cliente, né? E é engraçado, cara, porque a gente que é closer, a gente que tá na rua todo dia ali, tal do Hunter, que vai atrás do seu cliente, né? Que, pô, é se relacionar. Às vezes você conhece um cliente seu no G4 ali, em algum outro lugar. E às vezes você marca uma reunião para apresentar o seu negócio e o cara, pô, normal, às vezes não tá no momento de compra, ou você não conquistou ele ainda. O cara vai assim, não, deixa eu ver qual é o resultado que ele pode levar, e pode ser que ele faça negócio com você daqui 2 anos, daqui 1 ano. Então é muito essa questão da resiliência mesmo. Exatamente. De agregar Guilherme, valor. aproveitando essa tua deixa, né? Você sabe que os maiores clientes da FOT são clientes que levaram mais de 1 ano, 2 anos para entrarem na nossa carteira? Você imagina, a gente levou inúmeros nãos desses caras durante muito tempo, mas a gente nunca desistiu deles. Hoje, né, quem conhece a história da FOT sabe que a gente hoje praticamente administra as maiores contas com EPIs dos maiores frigoríficos do Brasil, né? E esses caras, não foi assim. Eu cheguei lá, bati na porta do cara, ele no mês seguinte ele já estava comprando comigo. A gente ficou anos para entrar nesses clientes. A gente esperou a oportunidade, né? E realmente foi isso, para ter aquela oportunidade, mas a gente não desistiu. A gente fazia visita, você tem que tomar muito cuidado para você não ficar aquele cara chato, né? Mas a gente não desistiu nunca. Uma dica que eu dou, um insight para quem trabalha com vendas, né? Às vezes, assim, você quer entrar naquela determinada empresa e você começa a focar numa única pessoa. O que a gente sempre fez e faz? A gente nunca deixa uma única pessoa só, entendeu? A gente procura conversar com 1, 2, 3 pessoas dentro dessa empresa, porque alguém uma hora vai comprar a sua ideia, né? E aí aquela pessoa pode te ajudar perante aquele cara que você acha que é o decisor a tomar uma decisão realmente, vamos dar uma oportunidade para esse cara, né? Foi assim, quando você que ouviu a minha palestra, né? Quando a gente abriu um segmento que a gente tinha lá na época que eu trabalhava como vendedor CLT, né? Que a gente chegava numa usina, eu não conversava só com assistente social, porque eu vendia um produto, queria vender um produto para que eles pudessem dar de alimento para o colaborador quando ele chegava para cortar a cana, né? A gente visitava assistente social, o engenheiro de segurança, o cara da garantia da qualidade, e foi exatamente assim. A primeira usina foi o cara da qualidade que conseguiu convencer o pessoal a nos dar a oportunidade de fazer o teste. Então você vê, às vezes quem vai te dar a oportunidade não é o cara que você imagina que seja o decisor, é um outro que vai te ajudar, né? E eu acho que é agregar valor também, mostrar valor pro cara, né? Igual, tipo, esses dias atrás eu conheci um cara no evento, ele é dono aqui de uma empresa em Maringá, que é a maior recuperadora de veículos, ele atende Localiza, atende Volvo, atende desde o cara high ticket quanto essas grandes redes de locadores de carro. Então ele tem, cara, uma empresa gigantesca, daí eu falei, cara, deixa eu bater um papo com você. Aí cheguei lá com o peitão, né, assim, cara, vou vender um consórcio pra esse cara. E eu cheguei lá assim, cara, deixei você vir aqui, mas no momento eu não tenho pretensão nenhuma de diversificar com isso, conheço, acho bacana, mas é uma questão que a gente está passando por uma reestruturação da empresa. A gente comprou essa empresa, é uma empresa familiar de mais de 25 anos. Só que eu te chamei aqui porque eu fui na sua palestra do dia lá no seu escritório e eu queria que você trouxesse ela para meus colaboradores. Ele tem lá 100 colaboradores na empresa, um ticket baixo, né, de renda, perfil e tudo mais. Só assim, cara, é agregar valor, né? Então, tipo, vou mostrar pro cara, vou criar um relacionamento com ele. E eu sei que daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, esse cara vai dar um jeito de retribuir, né? Tipo, isso daí. Então, tipo, o cara tem aquela sensação, né? E volta, né? Então, tipo, é normal. Mas às vezes a pessoa assim, cara, não, cheguei lá, não vendi, não vou fazer a palestra também. Acabou, acabou. Ou como vice-versa, né? Às vezes já cheguei no dono da empresa atendendo o colaborador dele.
Então vai olhando nas beiradas, né? Então, tipo, a galera tem que ser um pouco estratégica em relação a isso daí. E qual que foi, tipo, uma virada de chave que você teve aí, tipo, que a partir desse momento o negócio começou a tracionar? Porque, tipo, acho que, como você falou assim, as coisas não deram certo do dia pra noite. Foi quase 1 ano e meio ali, né? Tipo, isso, para você conquistar os principais clientes. Exato. Mas qual que foi o momento assim, cara, pô, a gente acertou nisso e a partir disso começou a dar certo as coisas? Foi quando na verdade, foi quando eu, na época, né, ainda tinha uma equipe pequena, né, quando eu resolvi e entendi que eu precisava ser realmente uma autoridade naquilo que eu fazia, né? Esse foi realmente uma virada de chave, porque, como eu falei para vocês, eu visitava muito o segmento frigorífico, mas eu não era um cara que conhecia para valer o segmento frigorífico. Eu tinha uma noção, até que caiu a ficha e falei, poxa, para mim conseguir ganhar a concorrência aqui dentro, para mim conseguir realmente conquistar essas pessoas, eu vou ter que manjar muito daquilo que eu estou tentando fazer, daquilo que eu faço. E aí eu comecei a entrar, eu pedia permissão, na grande maioria dos meus concorrentes acho que não faziam isso, né? Eu comecei a entrar dentro dos frigoríficos, conhecer cada posto de trabalho, entender cada posto para poder indicar o EPI correto para cada posto daquele de trabalho. Tanto que na época, o Guilherme lá, 20 anos atrás, um frigorífico usava 2, 3 modelos de luva para todas as tarefas. Então você pegava lá um EPI que estava subvalorizado num lugar e supervalorizado em outro. E aí a gente começou a indicar esse produto para esse, para aquele. Hoje você entra dentro de um frigorífico, são mais de 20 modelos de luvas, né? E é bacana olhar para trás e saber que tem um pouquinho da minha história ali, né? Fui eu que consegui introduzir uma porrada de coisas novas, né? E que vieram a trazer realmente um custo-benefício melhor, né? Para vocês terem uma noção, no primeiro grande grupo frigorífico que a gente entrou, em 2002, esse trabalho que eu fiz de olhar e analisar cada posto de trabalho trouxe para eles uma economia, depois dos testes feitos, ia trazer para eles uma economia de 28%. Você imagina você chegar num grupo gigante, com 80 mil funcionários, e falar, você vai economizar 28% nas suas compras, né? Exato. Foi assim que a gente conseguiu, mas por quê? Porque foram meses, né? Foram mais de 6 meses de trabalho. Aí você tem que ter a sorte de Deus te dar tive um anjo lá que me ajudou, uma gerente de um setor, que pegava tudo que eu me levava para ela, falava, analisa isso nesse posto, e ela fez todo esse trabalho. E você vê, a gente entrou lá em 2002, estamos lá até hoje. A gente nunca saiu desse grupo, nunca mais, porque o que a gente sempre faz com eles? É trazer realmente solução, trazer resultado, né? Que o cliente espera disso, né? De um parceiro, né? Legal. Acho que você entende, cara, é exatamente isso, né? Por você entender como eu ser um assessor de consórcio fora da curva, você não estuda outros mercados, você não estuda o que está acontecendo na economia do mundo, na economia nacional, o que está acontecendo, como que está a taxa Selic, como que está o mercado financeiro, que, cara, como que eu vou entender o que tá, como que eu posso agregar na carteira realmente de financeira do meu cliente, né? E é o que você fez ali, assim, cara, não, tem que viver o que ele vive diariamente para mim saber como que eu vou fazer esse produto. Não, até certo. Porque o cara vai te ver, né, Guilherme? Você vai vender ali, você não está só vendendo o consórcio. O cara, quando você junta tudo isso que você falou, a pessoa que está na tua frente vai falar, porra, esse cara manja, né? Se eu deixar isso na mão dele, ele vai cuidar direitinho, né? Eu tenho certeza que eu estou entregando o meu investimento na mão de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, né? Porque é muito difícil. Já pensou quando você chega, recebe ali uma pessoa que, poxa, na primeira pergunta que você faz, ela já titubeia, já não sabe direito aquilo que ela está fazendo, né? Por isso que eu falo, se você é vendedor, nem saia para a rua se você não tem plena certeza daquilo que você está fazendo, daquele produto com que você trabalha, né? Tem que ter conhecimento total daquilo, né? A virada de chave que você falou, não foi só porque eu imaginei, porque quando eu fiz uma visita uma vez num frigorífico, e o cara falou para mim se eu tinha uma luva para saída do chiller. Como eu não entrava no frigorífico, eu não tinha noção o que era o chiller. Para mim, aquele dia foi horrível. Porque você imagina a cara que eu fiquei, né? Eu falei, cara, eu tenho que ser sincero para você, eu não faço ideia que seja isso, tá? Vou pesquisar, né? Então, isso você não pode deixar acontecer, né? Foi daí que realmente eu falei, não, eu vou ter que entrar dentro do frigorífico, vou analisar, vou ser o cara que mais manja de frigorífico. E foi bacana, porque realmente muitas coisas que são utilizadas hoje foi por intermédio do meu trabalho, né? Que a gente começou lá atrás a indicar luvas descartáveis, não se usava em frigorífico. Quando eu comecei a oferecer luva descartável, os caras falavam que era loucura.
Mas daí eu fui lá conversar com a garantia da qualidade e mostrar para eles que a segurança que ia trazer para eles, né? Porque o que acontece dentro de um frigorífico? Vou fazer aqui uma breve explanação. Quando você está usando uma luva e ela rompe e vai no produto, e se você não detecta aquilo e ele chega no cliente externo, a multa é gigantesca, cara, em dólar, né? Então, às vezes, vale a pena você fazer em determinadas áreas dentro do frigorífico uma alteração e usar uma luva que não vai correr o risco de você ter ela rompendo por várias horas de trabalho, que você descarte ali, que ela esteja ainda intacta, né? E vai te trazer uma economia, né? Então não é fácil você vender essa ideia, né? Porque quando o cara tá, dependendo do tamanho do cara tá, é aquilo, né? Tipo, cara, faturamento é ego, né? Ao final do dia é o que? É o lucro, né? Tipo, é a última linha que importa, né? Então, tipo, pô, você deu 28% de economia pro cara. O cara queria te abraçar, porque pra ele faturar 28% a mais, entendeu? Então, é muito mais difícil do que ele tirar 28% de custo, dependendo da situação, né? E você vê, né, Guilherme, as pessoas estavam acomodadas, né? Os meus concorrentes da época podiam ter feito esse trabalho também, né? Mas é aquela história. Aí, um outro insight, né? Da gente procurar estar sempre com o modo crise ligado, né? E não deixar com que o modo... Como é que vamos falar? A zona de conforto te pegue, né? Porque às vezes você está ali indo razoavelmente bem, né? E você acha que aquilo ali tá bom e a zona de conforto te envolve e a gente briga lá na F4T, sabe? Por mais que você vê, a gente tem uma história, graças a Deus, só de crescimento. A gente passou por crises, por incrível que pareça, nas épocas de crise são as épocas que a gente mais cresceu, porque uma outra coisa... Agradeça a Deus pelos problemas que Ele te coloca na tua vida. Quanto mais problemas você tiver, melhor, Guilherme. Sabe por quê? Que você vai aprender. Você só aprende com problema, cara. Se a coisa anda muito bem para você, fica esperto porque tem alguma coisa errada. Procura... Você desliga o sinal de alerta. Foi isso que você falou, né? Quando as coisas estão indo muito bem. E aí cabe a nós, cara. Assim, cara, se autoavaliar, né? Assim, cara, tá indo tudo muito bem. E se tá indo tudo bem, é que você tá confortável. Tá. E quando você cai na zona de conforto, é um perigo, né? Procura deixar o modo crise ligadinho ali, que nem diz o Bernardinho, né? Para você. Eu tive a chance de... 1989. Foi quando ele ganhou a primeira... 89, minto não, acho que foi... Em 99, 98, que eles ganharam a primeira medalha de ouro. E eu representava, na época, eu trabalhava... no início da F4Ts, eu vendia alimentos, eu não vendia EPI ainda, né? E eu era representante da Balduco também. E a gente foi numa convenção da Balduco e ele tinha recém ganhado a medalha. E ele foi convidado para dar uma palestra para a gente. Eu nunca mais esqueci o que esse cara falou. Ele dizendo assim que o ideal para uma pessoa se manter campeã é você estar sempre pensando que você é o segundo colocado. Porque o primeiro colocado, ele se acomoda, né? Você perde a referência. Você perde a referência. E o segundo colocado, o que ele quer? Ele quer ser o primeiro, né? Então você tem que estar sempre com aquele espírito de segundo colocado. Para você não deixar com que isso te acomode e você acha que você já não precisa mais chegar em lugar nenhum, né? Então foi muito bacana isso. Eu fiz a imersão dele há 2 anos atrás, 2022. Final de 2022, vai fazer 3 anos agora. E, cara, várias frases, né? Você pega vários insights. Ele tem um repertório muito grande, muito bom de liderança. E é aquilo, tipo, cara, a gente não é nada, a gente só está numa posição confortável, né? Se a gente deixar de fazer o que a gente fez, a gente vai deixar de estar naquela posição confortável. Então, pô, a F4Ts trabalha com os maiores. Mas, cara, se a gente deixar de estudar, deixar de se aperfeiçoar, a gente vai perder concorrente. Perde. Agora mesmo eu te mostrei um concorrente seu lá de Caxias, que você nem conhecia, às vezes, o cara. E, pô, o cara tá instigado, tá com vontade de crescer. Então, tipo, cara, se você se acomoda, é questão de tempo pro cara te passar. É porque assim, né? Muita gente... É difícil você chegar no topo, né? Mas mais difícil ainda é você se manter no topo. Puta, aí é difícil, cara. Porque chegar... Que nem você falou, com gana você chega, né? E daí quando você chega lá em cima? Como é que você se mantém lá em cima? Precisa de muita vontade, muita resiliência, muito aprendizado, né? Porque a gente sempre fala ali, né? Que a gente não sabe tudo. Você tem que ter a humildade de saber que você vai aprender todo dia. A gente usa muito ali no clube, né? 1% melhor a cada dia, né? Exato. Porque o cara que acha que sabe tudo, aí o perigo é muito grande, já era. E já aproveitando que você tocou nesse assunto do clube e tudo mais,
Qual foi a importância do networking aí pra F-Ortiz e pro Fernando, cara? Quando que você, tipo, assim, cara, é importante eu estar em ambientes diferentes. Quando você teve essa virada de chave? Foi exatamente, foi em 2018, né? Que eu estava procurando, porque eu me sentia, que nem eu falei para você, né? Eu estou sempre inconformado. Eu sou um cara inconformado, né? Eu estou sempre achando que eu preciso buscar algo que me faça melhorar, que me faça uma pessoa melhor, né? Como pessoa, como profissional. E eu achei em 2018, não, desculpa, minto, 2019, eu estava procurando ali, eu achei um evento, né? Uma imersão de 3 dias, né? Gestão 4.0. Falei, eu gostei desse negócio, né? Fiz a inscrição. Primeiro tive o maior trabalho para poder convencer a patroa, a general, para pagar o valor, né? Que não era um negócio barato, né? Como que você vai pagar tudo isso para ficar 3 dias com os caras que você nunca ouviu falar na vida? Eu nunca ouvi falar desses caras, né? E aí foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de ter o contato lá, né? no G4, que era o gestão na época. Como eu disse para vocês antes de começar o podcast aqui, ao primeiro momento eu falei, nossa, joguei meu dinheiro no lixo, né? Porque para quem conhece a imersão do Thales, o cara fala tudo em inglês e eu não falei, liguei no intervalo para a general, falei, nossa, me ferrei, né? Não estou entendendo nada que esses caras estão falando aqui. E isso que foi bacana, que foi legal para mim saber que tinha muita coisa ainda para mim aprender, né? Que eu achava que eu era o cara, né? Que eu estava com uma empresa que faturava já um monte e aí a ficha caiu mais uma vez, né? De que realmente a gente não é o cara, a gente precisa aprender todo dia, né? E foi bacana. E aí cair no clube foi mais legal ainda, porque daí você começa a se envolver com um monte de gente bem mais nova do que eu. Eu vou fazer 61 anos, Guilherme. Você imagina, eu sou o mais velho da turma lá, disparado, né? Pô, não parece. E aí você cair no meio de um monte de gente nova, que tá com aquela vontade enorme de fazer as coisas acontecer. É um motivo de novo pra gente continuar crescendo, né? Para mim, estar no meio dessa moçada, né? É muito legal, porque eu sempre gostei de estar em volta de pessoas, né? Principalmente de pessoas mais novas, né? Porque acho que é ali que você se inspira, né? Que você volta a ter aquela vontade, né? Eu já gosto de estar com as pessoas, já ao contrário, com as pessoas mais velhas. É uma mescla, né? Você vai aprender com os mais velhos e quem é mais velho tem que ter ali do lado daquelas pessoas mais novas para você voltar a ter aquela gana, aquela vontade, né? De buscar as coisas, né? E para mim foi muito bacana, foi exatamente mais uma virada de chave, né? De poder ver que tinham pessoas ali do meu lado que tinham um business totalmente diferente do meu, né? E que faziam coisas diferentes e conseguiam ter sucesso. Falei, poxa, então você vai agregando aquilo tudo para você, né? Você vai trazendo aquilo para dentro da tua realidade, né? E foi muito bacana. Esses 5 anos que a gente está lá é muito legal, porque eu tenho certeza, primeira coisa, que eu devo ao clube e que eu devo ao G4, né? Eu não estaria aqui hoje falando para você, né, num podcast, se eu não tivesse passado ali e o meu mindset tivesse mudado mais uma vez, né? Porque foi ali realmente que as coisas aconteceram, né? A primeira oportunidade de um podcast que eu tive foi com o Marcelo Toledo, lá no Excepcionais, né? E foi um negócio que mudou a minha vida, porque eu tinha 2 anos e meio atrás, o meu Instagram tinha 200 pessoas, era fechado, né? Era só para parentes e amigos, né? Legal. E aí quando eu fiz o podcast com o Marcelo, ele falou, abre teu Instagram, você vai ver que pode acontecer coisas legais, né? E hoje eu me vejo aí fazendo palestra no Brasil inteiro, né? Convidado por pessoas que assistiram o podcast, aquilo que você falou, um indica para outro, que indica para o outro, Exato. Né? Eu não tenho um esquema profissional, nada de... Eu não sou... Eu brinco que eu... É você com você. Eu faz comigo mesmo, exatamente. As pessoas me ligam, né? Alguns assistem o podcast. E a prova da linha do tempo, né, velho? É conteúdo no YouTube ali, o Instagram. Por exemplo, cara, postei, tava num evento legal semana passada, só que eu posto coisa todo dia. Então o cara não vai ver, e dificilmente o cara vai rolar lá embaixo, vai ver um evento legal que eu participei há 3 meses atrás. E eu vi, nossa, quanta coisa legal que eu já participei esse ano. Só que no YouTube, cara, o Spotify é uma coisa que a pessoa tem ali e, tipo, cara, acompanha. É impressionante. Semana passada tava no Instagram, uma outra vendedora postou que tava assistindo um podcast que eu gravei há 1 ano e meio atrás. Tipo, te traz e nem de ficou novo, tão né? bom. Tipo, eu vejo, cara, como que a gente tá bom hoje? Como que era ruim ter conteúdo? E tá agregando pra pessoa, sabe? Então, tipo, e é muito bacana isso. Acaba trazendo negócio também. Exatamente. Ao longo vai te abrindo novas portas, né? Principalmente para vocês, né? Que
preciso de network, né? De conhecer gente, coisa e tal. Exato. Isso é muito legal. E é aquilo, tipo, eu vejo, por exemplo, o João mesmo como dono. Cara, quanto mais foda você parece ser, aparenta ser para outras pessoas, mais as pessoas elas querem fazer negócio com você, o seu cliente sente prazer em estar ali com você, outros clientes sentem prazer também, é uma abertura de porta, e colaboradores também. Então, tipo, hoje dificilmente a gente, abre, a não ser que seja uma vaga para um administrativo, algo do tipo que daí a pessoa CLT. Mas se é uma pessoa que vai trabalhar no time comercial como assessor, independente, cara, ela vem porque ela se identifica com a cultura, ela compra o nosso lifestyle, ela vê aqui a nossa rotina no Instagram e ela sente esse desejo de trabalhar com a gente. Na verdade, o Guilherme, é assim, você consegue ter sucesso porque as pessoas conseguem distinguir aquilo que é real e aquilo que não é real, né? Exato. Porque hoje a gente tem muita gente ganhando grana, né, em cima das pessoas e... O João, né? Vocês são pessoas reais, né? Quem sabe da história do João, sabe de onde ele veio e aonde ele chegou. Né? Então, é isso que faz com que as pessoas se unam, né, a vocês. Porque os caras falam, poxa, a história desse cara é uma história real, né? Ele chegou aqui na base disso e disso, né? Que a gente vê muito hoje, né? Eu vejo lá aqueles caras que estão dentro de um avião, que o cara às vezes pagou para tirar uma foto dentro do avião, né? Olha, vem aqui que eu vou te ensinar em 6 meses a ganhar dinheiro, você vai comprar um avião aqui, pô. Gente, muito cuidado com isso, né? Exato. E esse cara, ele até ganha dinheiro às vezes no curto prazo, só que ele não consegue sustentar o dinheiro dele, cara. Ele se perde, aí começa a ter crise de ansiedade, burnout, ter tudo isso daí por conta que, cara, ele não tem uma base sólida. Tudo que vem fácil do dia pra noite, o cara não sabe como sustentar aquilo. Não. E sem contar o prejuízo que ele faz para as pessoas também, né? Porque assim, muita gente acredita que aquilo ali é verdadeiro e a pessoa acaba... Esse problema que a gente tem hoje tão forte de depressão, né? De pessoas... Porque não queira ser igual aos outros. Você é você, entendeu? E assim, bacana, se você imaginou que você gostaria de ganhar 10, você ganhar 10, você ganhava 2 e chegou em 8, tá bom, não tá, Guilherme? Exato. Você já progrediu, cara. Nem sempre você vai conseguir ser um cara que vai ganhar bilhões, mas, porra, se você ganhava 1.000 e tá ganhando 100, já é um puta de um progresso, ou não? Cara, teve uma pregação que eu escutei há um tempo atrás e isso mudou bastante minha cabeça de mentalidade de lá pra cá. Porque às vezes não falta milagre pra gente, falta memória, né? Então, tipo, se a gente pegar da onde a gente saiu pra onde a gente tá, assim, cara, olha o tanto de milagre que a gente tá vivendo, né? Que a gente pediu. Só que a gente tá sempre renovando nossa missão. Óbvio que é importante tá renovando a missão, só que daí, cara, o que acontece? A gente nunca tem uma autossuficiência. Não. Então, nunca tipo, vai ser bom. Nunca vai chegar sabe, no... assim, cara, você chega no patamar financeiro assim, cara, você sempre dá um jeito de querer gastar mais, né? Isso. E eu comecei a enxergar isso, assim, cara, legal, pô, é legal você querer gastar mais, mas, cara, o que realmente é importante para mim agora? Será que realmente é importante? Aí eu vejo meu sócio viajando pra Europa. Eu ir lá e gastar 30, 40, 50 mil na viagem pra Europa, será que é importante eu investir isso na minha trajetória? Porque eles demoraram 10 anos para viajar pra Europa. Eu tô há 4 anos na pegada só. Então, será que tá no momento que eu falei, certo? você não precisa ser aquela pessoa agora. Exato. Né? Tem que esperar chegar o teu dia, né? E assim, e uma coisa que você falou, que eu acho legal, que eu sempre falo para todos, nunca esquecer de onde você veio, né? Porque a humildade é bacana, né? Você não pode perder isso. Muitas pessoas chegam lá e acabam, né, perdendo uma característica, talvez que seja uma das mais importantes, que é ser humilde, né? Você continuar sendo aquele cara que vai dar um sorriso para todo mundo, que vai cumprimentar todo mundo, né? Muita gente que alcança sucesso esquece disso, né? Okay. Começa a ficar com o nariz alto e isso daí é muito perigoso, né? Como que você vê a F-Ortiz aí nos próximos anos? Ainda a gente enxerga muita coisa, nós temos muita coisa para fazer agora, eu ando muito ansioso, né? A gente tem aí buscado alguns projetos, principalmente na área de inteligência artificial, né? Que vão trazer muitos benefícios, né? A gente sabe, é muita grana que vai ter que ser envolvida. Isso é você que se atualiza ou você hoje, assim, cara, coloca outra pessoa, você fica mais nessa parte estratégica, coloca outra pessoa para se atualizar em relação Não, hoje uma pessoa que é o meu braço direito ali dentro, né? Que é a Ana, a general, né? Que ela gosta muito disso, né? Então a gente tem buscado muito, a gente sabe, né? Que ou você faz ou você vai ser engolido, né? Então a gente tem buscado aí muitas coisas novas e uma delas é essa área de inteligência artificial, né? Onde a gente sabe que a gente vai poder ganhar, o que a gente quer é ganhar tempo, né? Porque o vendedor hoje ele perde muito tempo com burocracia, né? Então tudo que for repetitivo, o robô tem que fazer, né?
Essa parte de inteligência artificial vai ter que fazer, né? Eu tenho que deixar você liberado para fazer aquilo que você é bom em fazer, que é vender. Exato. O Adib fala muito disso, cara, que a empresa tem que respirar vendas. Então, cara, o seu cara do administrativo ou o seu cara do jurídico, ele tem que entender que quando ele está atrasando um processo ali, ele está deixando de colocar faturamento da empresa porque ele está atrapalhando o processo de vendas do vendedor. Exatamente. Tudo é venda. Uma empresa, se não tiver venda, meu amigo, não adianta nada. Não é? Se a pessoa do financeiro não tiver a noção de que o time dele tem que ser o mesmo time do vendedor, porque às vezes você tem um problema ali com o cliente, o financeiro fica demorando para resolver e ele te estraga toda a venda. Não é? Então, todo mundo é vendedor numa empresa. Não importa a área que você esteja, todo mundo numa empresa é vendedor. Sem vendas, Guilherme, você sabe, pode ser ter o melhor produto do mundo, mas se você não conseguir fazer com que aquilo ali escoe, que aquilo saia da tua empresa, ferrou. Sem vendas você não consegue ir em lugar nenhum. Não adianta nada ter networking, nada ter um processo bonitinho, que adianta você ter ter um processo habilidade técnica e não vender no final do dia, né? E eu vejo que, cara, se fosse que vê vocês crescendo bastante nos próximos anos, e você estava comentando que a sua filha estava no Scale. Isso. Eu vejo que seu filho também está com você viajando bastante, né? Sempre. O Luiz Otávio tá de volta em Londrina, né? Ele tinha ido para São Paulo, mas não quis ficar. A Maria Clara já está alçando o voo dela, né? Tá lá em São Paulo, não quer voltar para Londrina. Mas é uma coisa que você pensa numa sucessão? Guilherme, eu deixo eles bem à vontade, né, cara? Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que, né? É lógico que a gente tem ali uma coisa bacana, né? Que dá para continuar ainda por muito tempo, mas se eles não tiverem aquela vontade genuína de estar ali realmente, não adianta também se forçar, né? Com certeza. A Maria Clara fala, pai, quem sabe um dia, mas hoje eu quero continuar alçando meu voo próprio, né? E eu entendo ela, porque era isso que eu queria quando eu era mais jovem também, né? E se identificar, né, cara? Tá no seu lugar de potência, até voltando ali no Adib, ali na CIMED, vários filhos ali dos irmãos estão ali dentro. Só, cara, tem pessoa que é arquiteta e ela faz ali, por exemplo, às vezes um design de uma loja, de uma marca nova, de um produto novo deles. Então ela tá aí dentro da empresa, só que fazendo aquilo que ela se enxerga fazendo, né? Então acho que é muito disso, você não forçar, né? Tipo, não. Se tornar algo natural. Natural, genuíno, né? A pessoa tem que estar realmente querendo fazer aquilo, né? Bacana. E para finalizar, 2 perguntas, Ortiz. Qual foi o maior conselho pessoal e profissional aí que você teve? Assim, cara, 2 coisas aí que te marcaram aí, que eu acho que foram importantes para você se tornar a pessoa que você é hoje. Na verdade, a gente tem que ter vários mentores, né? E saber agradecer, ser grato a Deus pelos mentores, né? Mas o meu primeiro grande mentor foi meu pai. Mesmo sendo um cara que não tinha nem o curso ensino médio completo, né? O que ele me disse na primeira vez que eu fui viajar com ele, ficou pro resto da minha vida, né? Que eu acho que é isso que talvez eu faça de melhor. Eu me lembro que a gente chegou no cliente e quando a gente parou na frente da loja, ele virou para mim e falou assim, olha, se você quiser ter sucesso na sua vida como vendedor, ou seja lá com que for que você for trabalhar, você vai ter que saber entender a alma das pessoas. Na hora eu falei, o que esse cara está querendo dizer com isso, né? E aí você entende, né, que esses dias eu estava vendo um post do Simon Sinek, ou Sinek, eu não sei como é que fala. Sinners, eu acho. Que ele fala lá que 100% dos empreendedores são pessoas, 100% dos investidores são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né? Então, eu fico pensando, né, como é que um cara lá na década de 80, sem ter o ensino médio completo, né, consegue falar... E é justamente isso que ele falou para mim, né? Você tem que saber entender de pessoas, né? O cara que entende de pessoas, você está com meio caminho andado já. Talvez esse tenha sido uma das grandes dicas que eu recebi, né? E foi lá do meu pai, né? Legal. E falando de negócio agora, se você pudesse pegar uma outra dica que você recebeu, teve alguma na sua jornada empreendedora ali, pode ser uma imersão assim, cara, que foi ouro. Que fez a diferença que você fala? Foram tantas coisas já, né, Guilherme? Tanta coisa bacana que aconteceu, né? Até nos class, né, do próprio G4, os insights que você ouve ali, né? Que a gente teve, de coisas que você depois coloca em prática, né, dentro da empresa, né? Eu acho que... Como que você seleciona isso? Tipo, até resumidamente, mas, cara, hoje você participa de muito evento e é muito conteúdo, né? É muito. E às vezes a pessoa tem até um excesso você tem que tomar cuidado, porque senão a ansiedade te mata. E até porque
Se você quiser implementar tudo que você ouve, você não vai fazer nada. Então, o conselho que eu dou é assim, para quem participa principalmente de muito evento, né? Foca em, ouve tudo aquilo que você ouve lá, que você vê, que você presencia, e escolhe 2 ou 3 coisas no máximo para implementar. Porque eu acredito muito assim, não adianta você querer fazer muita coisa ao mesmo tempo que você não faz nada bem feito. Então foca, assim, seja bom em poucas coisas, você não precisa fazer muita coisa para poder ter, às vezes, sucesso. É que às vezes a gente quer colocar tanta coisa ao mesmo tempo, Guilherme, que você perde, né? Aí demora demais para você chegar. Escolhe, ouve o que você acha que é de interessante e separa ali 2, 3 coisas de tudo aquilo que você ouviu que vai realmente fazer a diferença para você. Que se você colocar ali no teu dia a dia, vai fazer você escalar mais rápido, vai fazer você crescer mais rápido. Porque muitas vezes, isso por experiência própria de um cara de 61 anos, todas as vezes que a gente quis fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não fez nada bem feito. Quando a gente escolheu, mirou em 2 ou 3 coisas ali que a gente tinha certeza que aquilo ali faria diferença, aí realmente a diferença veio. Então, assim, não queira fazer muita coisa, abraçar o mundo, que a gente... Quem tem a oportunidade de participar do meio que a gente está, você imagina você lá ouvindo um Flávio Augusto falar. Ele vai falar para você 30 coisas no mesmo dia, Exato. que você vai ficar hiper entusiasmado. Mas você vai conseguir implementar essas 30 coisas? Não. Então, escolhe dentro dessas 30 aquilo que você acha que... E ele mesmo fala isso, né? Eu vi um podcast dele que ele fala assim, que se você quiser escalar, você tem que escolher uma coisa que seja, né, que tenha recorrência, né, que tenha escala e coisa e tal. Faça 2 ou 3 coisas só. Ele mesmo fala. Para você não querer abraçar o mundo e depois não conseguir fazer nada, né? E executar, que daí é o que Exato. né? Gente, executar e não ter medo de fazer a coisa acontecer. Eu já conheci muita gente boa, eu já convivi com muita gente boa que tinham ideias maravilhosas, mas nunca saiu do papel. Não adianta, né? Você ter uma ideia maravilhosa e você não ter execução. Começa até às vezes, assim, olha, eu brinco, né, muito, né? Começa de repente meio bagunçado ali, mas começa, o Guilherme. Porque daí você vai ter tempo para você ir corrigindo, né? Você tem que ter vontade de começar, porque quanta gente tem uma vontade enorme de empreender, de fazer a coisa, mas não sai do papel. Então, vai lá, cara, começa pequenininho, faz daquele jeito que você está achando que é o certo. Não espera o perfeito, nunca vai. Não vai. Se você for ficar esperando a hora certa, o dia certo, o momento certo, você vai ficar esperando, cara. Primeiro começa, depois melhora. Isso, primeiro começa, depois melhora. E é assim, né? E não é assim na nossa vida. Você não falou? Cada podcast que você faz, você vai melhorando, você concorda? O primeiro podcast que você grava é uma nhaca, vai ficando mais leve. Você vai ficando mais leve, você vai aprendendo, né? Então, começa, cara. Não fica esperando. Não vai cair do céu. Tenha coragem, tem que ter. O empreendedor é assim, né? Ele é um cara corajoso, né? Ele vai, porque se você for esperar... Você imagina, nós moramos no Brasil. Se a gente for esperar a hora certa pra gente empreender, nunca vai ter. Sempre desfavorável. Se você pegar ali as manchetes, você viu, cara, pegar o que o Haddad tá fazendo aí, nunca vai ter momentos favoráveis. Nunca. Você não vai ter nunca um momento favorável. E é aquilo, né? A gente fala no mercado, às vezes a gente fala assim, cara, não sei se é o momento certo para fazer isso, mas assim, cara, há 4 anos atrás não era, quando tava na última vez que tinha acabado de trocar o governo, então sempre vai ter oportunidade, né? É só sempre a questão de você ter resiliência e é aquilo, cara. Tipo, você entender que dá para melhorar sempre, você tem que começar com as condições que você tem. Eu costumo brincar, né, que você tem que ter cara de pau, né? Exato. Você não pode ter vergonha, você tem que meter a cara e ir em frente, né? Não vai ter momento perfeito, né? E execução tira o medo. Então, tipo, cara, eu tinha muita dificuldade em falar em público. É uma dor minha ainda hoje, em questão assim, cara, sempre dá pra melhorar minha palestra, sempre gosto de pegar feedback. Só que tá muito melhor do que quando eu não fazia. Não, exatamente, muito melhor. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Tem que ser com medo mesmo, não pode ter medo. E aí cabe a nós nos reavaliar e ir melhorando com o tempo, mas tem, cara, é aquilo, tipo, a gente tem que começar do jeito que a gente... E ó, Guilherme, uma coisa bem sincera, cara, às vezes a gente nunca vai ser tão bom palestrante quanto aquele cara que você vê, mas se você for real, cara, a tua mensagem vai colar mais do que aquele cara que tá ali inventando um negócio, porque... Hoje a gente vê muito, né? Te ensina a vender, daí você vai procurar lá, que nem você disse, a capivara do cara, o cara nunca vendeu nada, né? O que ele... Simplesmente ele se preparou bem, né? Ele é um cara que fala bacana,
Mas aquilo que está ali é vago, não é verdadeiro, né? Exato. O verdadeiro, se for dito de uma maneira simples, ele vai pegar, tá, Guilherme? Pode ter certeza que você vai fazer a diferença, mesmo que não seja com aquela eloquência do cara que fala bacana, né? Mas quando o ser humano percebe que aquele cara que está ali do lado está falando a verdade, que ele é real, cara, você pode ter certeza que a sua mensagem ela vai pegar. E no longo prazo ele perdura, né? A gente até estava falando no podcast do Toledo, que é exatamente isso, cara. O cara já tinha um embrulho muito bom, tipo, quer dizer, já tinha um conteúdo muito bom, é só sobre embrulhar isso com o tempo, né? Exatamente. Então ele melhorou o conteúdo dele no Instagram, acertou a linguagem. Então, cara, é aquilo, você reavaliar, só que começar do jeito que você tá, porque naquele formato que ele postava o conteúdo dele há um tempo atrás, já ajudava algumas pessoas. E aí, conforme você vai ganhando escala, você vai ajudando ainda mais pessoas. Ainda mais pessoas. Então, E vai pela tentativa e erro, né? Exato. Você vai ali e muito mais erro. Aqui, muito mais erro. Esse é um outro detalhe, né? Quem acha que vai acertar sempre, então tira o cavalinho da chuva, porque não é. Você vai errar muito mais. Para você chegar lá, você vai errar muito. Você vai aprender com o erro. Aquilo que eu te falei. Torrar grana. Vai torrar grana, porque muita gente acha que não quer errar. E aí você não vai em lugar nenhum sem errar. Você concorda comigo? Se você quiser só acertar, você está ferrado. Você não vai fazer um monte de coisa, que você vai se limitar, talvez com medo de, não, eu vou errar nisso daqui, então deixa, eu não vou fazer. Mas e se você tivesse feito e tiver dado certo? E aí, como é que fica? E até porque é aquilo que você falou. Você vai errar um monte de vezes para você chegar depois onde você quer chegar. Você vai se aperfeiçoando com o erro, você vai aprendendo. Tem que errar, gente. Não tem que ter medo de errar. O cara que tem medo de errar vai fazer outra coisa, não vai empreender. Top. Eu te disse, cara, queria agradecer a sua disponibilidade. E se deixasse aqui, igual você falou, a gente ia ficar um podcast só falando de causas, né, da vida comercial, um podcast só falando de vendas, um podcast só falando de gestão. Então tem um repertório muito vago, tipo, muito amplo, né? Então, tipo, cara, dá pra gente aprender muito aqui nesse bate-papo. Acho que vai estar agregando para várias pessoas, independente da sua idade, do teu modelo de negócio, dá para aprender muito aí com esse podcast. Então, se você ficou até o final, já dá um like aí para ajudar o nosso canal que está crescendo. Se eu não me engano, esse já é o 12º, 13º episódio que a gente vem gravando aí nesse ano. Compartilha com o seu amigo que é empreendedor, com o seu amigo que é vendedor, com certeza ele vai se inspirar na trajetória do Ortiz. E deixa suas páginas, sua rede social aí pra galera te seguir lá. E se depois eles quiserem, cara, a palestra dele é fantástica, entre em contato que vai estar agregando muito pro seu time comercial, com certeza. Eu tenho um Instagram, na verdade, né? Fernando Ortiz Oliveira, né? E a gente tem a nossa página no YouTube, que é da empresa, daí falando sobre os produtos e das coisas que a gente trabalha, né? Que é a F Ortiz Gestão de Vendas, né? Top. E aí vocês hoje, por exemplo, se a pessoa quiser um serviço seu, procura, entre em contato com você e aí você vai a gente está disponível aí para trazer a solução do que for possível dentro do mundo dos EPIs, da higienização industrial aí. Top. Parabéns, cara. Obrigado pela disponibilidade. Imagina, valeu. Galera, mais um Solocast gravado. Até o próximo episódio. Um prazer estar aqui com vocês.